Pronto. Bom, então é uma honra ter o Carlos Mateus, da École Polytechnique. Ele vai, no seu terceiro seminário do Dinâmica Retada, ele vai falar hoje de dinâmica em variedades de caracteres. Mateus? Ok, obrigado, Maurício. Obrigado a todos os organizadores pelo convite. Falar no Dinâmica Retada. É sempre bom falar em português, então é ainda mais especial para mim estar falando aqui. O tópico que eu escolhi para falar para vocês é essa dinâmica em vários caracteres, que é um assunto que bom, tem me interessado recentemente, porque é uma situação onde a gente vê exemplos de sistemas dinâmicos que surgem de contextos que são ligados um pouco à geometria e álgebra, e por isso esses sistemas carregam estruturas mais rígidas que permitem uma análise dinâmica mais eficaz. E bom, mas que mesmo assim, como a gente vai ver, tem muitos problemas em aberto e problemas complicados. Mas bom, vamos lá. Então, o plano é o seguinte: eu vou começar a falar um pouco do que são essas variedades de caracteres. E depois eu vou tentar manter a palestra o mais básica possível, então eu vou quase de cara me restringir ao caso do toro, então não vou falar de nada além do toro. Eu basicamente vou ficar concentrado no caso do toro e do toro com um ponto perfurado em um ponto. E eu vou fazer um paralelo entre dois casos básicos de dois grupos que são importantes nessa área, que é o círculo, que você pode enxergar também como grupo de matrizes 1 por 1 unitárias. E o outro caso é o caso não abeliano, que é o SU2, que é um grupo que aparece bastante em física matemática. É um dos grupos do modelo standard de partículas. E aí eu vou enunciar um teorema e vou dar uma ideia da prova desse teorema. Bom, por enquanto eu não vou dizer mais nada, só para guardar um pouco o suspense. Então vamos lá. Para falar de vários caracteres, eu tenho que falar primeiro, relembrar um pouco topologia e geometria de superfície. Então, todo mundo sabe que uma superfície é um espaço topológico que é recoberto por um atlas de cartas, que são simplesmente homomorfismos para o plano. E aí a superfície ela tem a estrutura que você decidir sobre as transições. Então, por exemplo, a superfície é diferenciável, que é o caso que eu escrevi aqui, se a transição for entre as cartas for um diffeomorfismo do plano. E tem um teorema famoso, que todo mundo já ouviu falar quando está aprendendo topologia e grupo fundamental, que diz que uma superfície orientável, compacta, ela é classificada pelo seu gênero, né? E que, informalmente você pode ver como o número de buracos que você enxerga quando desenha a superfície dentro de R3, ou uma coisa que é importante, que as pessoas às vezes esquecem de lembrar, é que classificar a superfície pelo gênero é a mesma coisa que classificar pelo seu grupo fundamental. E, de fato, esse é o ponto de vista, no certo sentido, que o Poincaré gostava de tomar. Porque, basicamente, você pode enxergar o gênero da superfície sabendo o grupo fundamental. Então, e isso vai ser importante para a sequência. Só para lembrar o que é o grupo fundamental. O grupo fundamental é o grupo que você obtém fixando um ponto na superfície, olhando para todos os laços com base nesse ponto, a módulo homotopia. Então, desse jeito, você pode concatenar laços e dar uma operação de grupo. E esse que é o grupo fundamental que foi inventado pelo Poincaré, precisamente para distinguir objetos topológicos como superfície. Então, nesse caso é uma superfície de gênero 3, que eu peguei o desenho a partir de um pequeno código matemático. E, então isso, do ponto de vista topológico, as superfícies são classificadas por um número, então por um inteiro, que é o gênero. E agora você pode se perguntar o que acontece com a questão de classificar objetos mais ricos. Então, um objeto que é mais rico, que a gente aprende em cursos um pouco mais avançados, depois de análise complexa, são as superfícies de Riemann. Então, uma superfície de Riemann é simplesmente uma superfície onde as transições entre as cartas são, dessa vez, holomorfas. E claro que aplicações holomorfas são muito mais ricas do que diffeomorfismos.
tem muito mais estrutura. E aí você pode se perguntar sobre a classificação das superfícies de Riemann, né? Ou seja, saber quando é que duas superfícies de Riemann são biolomorfas entre si. Antes de falar dessa problemática, vamos relembrar alguns exemplos de superfície de Riemann. Então, a primeira coisa a observar é que superfícies de Riemann, normalmente a gente tem a tendência de imaginar como coisas muito simples no espaço. Por exemplo, imaginar dessa maneira como eu mostrei aqui nessa figura. Mas a gente tem que lembrar que a definição que eu dei permite objetos muito complicados. Então, por exemplo, qualquer aberto do plano é uma superfície de Riemann. Em particular, você pode construir superfícies bem complicadas tomando o plano menos um conjunto de Cantor bem complicado no plano. Isso é um aberto e, por definição, é uma superfície de Riemann, de um tipo bem complicado. Um exemplo que é compacto, e que é um dos primeiros exemplos compactos que a gente vê em qualquer curso, é a chamada esfera de Riemann, que é simplesmente a esfera redonda do IR3, onde você põe duas cartas através de projeções estereográficas no plano. Então, você faz a projeção, digamos, pelo polo norte e pelo polo sul, no plano XY, e isso te dá duas cartas e você pode checar fazendo a conta, que a transição é holomorfa, então, por definição, isso dá uma superfície de Riemann. E, de fato, você pode pegar mais superfícies nessa linha. Então, a esfera é uma superfície de Riemann, de fato tem uma única estrutura de superfície de Riemann, eu vou comentar isso um pouco mais tarde. A outra superfície que a gente aprende rapidinho em qualquer curso é o toro. O toro, bom, para mim vai ser o toro plano, que você pode enxergar como sendo o quociente do plano pelos inteiros, ou do plano complexo pelos inteiros gaussianos. Isso aqui é uma superfície de Riemann simplesmente porque quando você define o que é a superfície quociente, você pode checar que a transição, que é a mudança de carta entre dois abertos, a mudança de carta é dada por uma translação. E toda translação é certamente uma aplicação holomorfa do plano. E então, por definição, isso é uma superfície de Riemann. E, em geral, você pode generalizar essa construção de translações fazendo o seguinte: você pode pegar uma superfície, você pode pegar um polígono com 4 lados, um polígono regular no plano, e aí você pode olhar para pares de lados que são opostos e identificá-los por translação. Se fizer isso, bom, como translações são holomorfas, você obtém uma superfície de Riemann, e de fato uma superfície com qualquer gênero que você prescrever. Não é difícil ver que se você tem 4 lados, o objeto que vai resultar das colagens vai ter gênero G. Isso é um bom exercício de topologia. E só para mostrar que meu cálculo está correto, o toro é uma superfície de gênero 1, então deveria ser claro que o toro é obtido colando os lados de um polígono de 4 lados. Isso é verdade porque, bom, aqui nessa representação você vê que para obter o toro basta pegar um quadrado unitário e colar os lados por translação. Então, bom, a numerologia está batendo. Bem, superfícies de Riemann são mais complicadas de serem classificadas do que superfícies topológicas. Como eu falei, uma superfície topológica é classificada só por um número, que é o gênero. Superfícies de Riemann são mais complicadas, tem uma mesma superfície topológica tem várias estruturas de superfície de Riemann em geral. E, motivado por isso, o Poincaré começou a estudar essa questão de como é que se comporta o espaço de todas as superfícies de Riemann de um gênero fixado. E, para isso, ele demonstrou um teorema. Bom, ele e o Kueb, independentemente, mostraram um teorema, que é o chamado teorema de uniformização, que diz que se você pegar uma superfície de gênero pelo menos 2, então ela é obtida a partir do plano que a gente hoje em dia chama de plano de Poincaré, o semiplano de Poincaré. Então, que é simplesmente, por exemplo, você toma o semiplano dos pontos com parte imaginária positiva e você pode provar que uma superfície de Riemann compacta de gênero G, ela sempre vai ser biolomorfa. Então, você está classificando a superfície. Ela vai ser biolomorfa a um quociente desse semiplano por um subgrupo do grupo de biolomorfismos desse objeto, que são bem conhecidos. Os biolomorfismos do semiplano são as chamadas transformações de Möbius, onde você pega um ponto daqui, desse conjunto, e manda
manda num outro ponto que é obtido através de uma transformação fracionária, cujos coeficientes A, B, C e D formam uma matriz que está em SL2R. Então, esse é o teorema de uniformização. Bom, esse é um corolário do teorema de uniformização, na verdade. Eu estou sendo um pouco rápido aqui, mas a ideia é que, em princípio, então, isso permite dizer o seguinte, que você, em teoria, vai entender todas as superfícies de Riemann, se você entender todos os tipos de subgrupos do grupo de biolomorfismos que dão superfície de um certo gênero. Lógico que você está trocando a dificuldade de um canto para o outro, mas, bom, em princípio, isso te dá um ponto de vista novo, o que é algo interessante. E, de fato, é o que eu estava falando, esse grupo não é um grupo qualquer, mas esse grupo é o que o pessoal chama de... É uma cópia do grupo fundamental da superfície. Ou seja, esse grupo gama que aparece aqui, ele é a imagem do π1 da superfície por uma certa representação em SL2R. Ou seja, isso aqui é um nome pomposo para dizer o seguinte, que simplesmente o gama é a imagem do π1 por um certo homeomorfismo, que é uma representação injetiva ρ. E como é que isso se dá? Bom, isso se dá basicamente pelo seguinte, o semiplano é uma superfície simplesmente conexa. Em particular, quando você tenta escrever a superfície desse jeito, você está enxergando esse grupo como sendo um grupo de transformações de recobrimento, do recobrimento que vai do plano para S. E essas transformações de recobrimento, então, você pode ligar com o grupo fundamental, basicamente o levantamento de laços para o recobrimento universal te dá uma aplicação de SL2R, te dá um biolomorfismo de H, e é assim que você obtém esse ρ. A questão é que esse ρ, de fato, eu estou indo um pouco rápido aqui, porque o ρ ele não é unicamente determinado, o gama ele não é unicamente determinado, porque, como o pessoal que já trabalhou com o grupo fundamental sabe, uma dificuldade da teoria é que você sempre tem que fixar um ponto base para poder falar de grupo fundamental. Porque se você quer concatenar laços na superfície, você tem que concatenar laços que passam pelo mesmo ponto. Ou seja, a escolha do ponto base é algo que não é canônico nessa teoria. E por isso, se você quiser mudar de ponto base, o que você faz do ponto de vista de grupos é simplesmente conjugar essa representação. Conjugar pelo quê? Conjugar por um caminho que vai de um ponto base ao outro. Você fixa um pequeno pedaço de caminho que vai de um ponto base ao outro. Os laços que estão no primeiro ponto você pode conjugar para fazer laços em torno do segundo ponto. E em termos de SL2R, os elementos que você vai enxergar, os biolomorfismos que você vai enxergar, são os elementos que você vai obter conjugando também. Tá? Então, qual é o resumo da ópera até aqui? Que eu quero que vocês tenham na cabeça é que superfícies de Riemann são basicamente vistas como representações do π1, representações fiéis, ou seja, injetivas, do π1 da superfície no grupo de biolomorfismos do plano, módulo essa ação por conjugação de SL2R. A ação por conjugação significa que eu me dou um elemento de SL2R e eu mudo todos os nomes das matrizes que eu vejo aqui por conjugação. Matheus, uma pergunta. Sim? Você está querendo... desculpa, você está afirmando que todos os possíveis gama são conjugados. Isso, exatamente. Todos os possíveis gamas que você obtém associado a uma superfície rimandada. Via módulo conjugação. Não? Exatamente. E esse que é o ponto que eu vou tomar para a sequência, para poder falar. Exatamente, Lorenzo, mas exatamente. O ponto é que toda a superfície de Riemann S não é bem uma representação em si, mas é a família de representações que você obtém pegando uma representação dada e olhando para todos os seus conjugados. E, de fato, é isso que eu quero falar agora. O que eu acabei de dizer, se você for parar para pensar direitinho, significa o seguinte: se você olha para o espaço de superfícies de Riemann, de fato o espaço que o pessoal chama de Teichmüller de superfície de Riemann, ele pode ser visto como o que o pessoal chama de variedade de caractere. Na verdade, uma componente conexa da variedade de caractere. Então, o que é a variedade de caractere? A variedade de caractere é simplesmente o seguinte: você pega um grupo, nesse caso eu estou pegando o grupo fundamental,
é um grupo finitamente gerado. Você olha para os homomorfismos desse grupo, num grupo de Lie, num grupo de matrizes, por exemplo, no meu caso é C2E, e você olha para esses homomorfismos módulo conjugação simultânea. Por isso eu botei 2 barras, porque não é o quociente usual, mas o quociente pela ação por conjugação simultânea. E o que eu acabei de falar, que é a pergunta do Lorenzo, é que um ponto no espaço da Schmidt, ou seja, uma estrutura de superfície de Riemann, corresponde realmente a uma classe de equivalência nesse quociente. E só lembrando que o π1 de uma superfície tem uma apresentação canônica, que é em termos do que você chama de ciclos A e B, que é simplesmente uma lista de ciclos A1, B1, etc., cujo produto dos comutadores é igual à identidade. Então, se você quiser pensar em termos de grupo, ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, é que esses objetos que são geométricos, a superfície de Riemann, você pode enxergar aulicamente como sendo simplesmente homomorfismos do grupo com essa apresentação num grupo de Lie, módulo a ação por conjugação simultânea. E isso é, em geral, a definição de uma variedade de caractere. Muito bem, vamos passar para o segundo. Então, o que eu falei foi o seguinte, até agora, que as variedades de caracteres, elas aparecem, são objetos algébricos, que aparecem naturalmente quando você está tentando classificar estruturas geométricas, como são as superfícies de Riemann. De fato, você pode também pensar em superfícies equipadas com métricas riemannianas, então eu vou ser bem rápido aqui. Então, o que é uma métrica riemanniana? É simplesmente um produto escalar que você pode escrever como sendo E dx ao quadrado mais 2f dx dy mais g dy quadrado, em coordenadas locais de uma superfície diferenciável. Isso é uma métrica riemanniana, é um produto escalar em cada espaço tangente da superfície. E uma observação que é realmente genial do Gauss, eu até recomendo ler, se vocês nunca viram a prova desse resultado, é muito bonito porque basicamente ele resolve uma equação de ele usa um truque que é um negócio que realmente só um matemático antigo poderia conceber, que é ele constrói coordenadas isotérmicas, ou seja, ele faz uma mudança a partir das coordenadas x, y, ele consegue construir uma mudança de coordenadas tais que o coeficiente f desaparece e o e e o g são iguais. Ou seja, a métrica ela fica localmente da forma um múltiplo, que depende do ponto, vezes a métrica euclidiana. Então, por isso a gente chama de localmente conforme a métrica euclidiana. E a prova disso é genial. O que ele faz basicamente é o seguinte, ele olha para qual é a EDP associada a essas condições, que a gente escreveu, essas 2 condições. É uma EDP que é complicada de resolver se você for parar para pensar em termos reais, mas que vira uma EDO se você olha para parâmetros que são complexos. Se artificialmente você complexifica os parâmetros, essa coisa vira uma EDO, você pode resolver e depois restringir aos valores reais. É um negócio magnífico. É bem bacana esse negócio que o Gauss fez. Mas, em todo caso, enfim, o que ele provou foi que toda a superfície de riemanniana admite coordenadas isotérmicas. E é interessante porque, se você olha para superfícies nessas coordenadas, que são associadas à métrica, a mudança de coordenadas ela é holomorfa, porque aplicações conformes do plano, por definição, são holomorfas, ou por Cauchy-Riemann, se você quiser. E isso é uma das coisas que a gente aprende em qualquer curso de análise complexa, que as aplicações holomorfas são conformes, ou seja, a derivada é multiplicação por um número complexo, então escalar mais uma rotação. E essa observação te permite ver que se a superfície tem gênero ao menos 2, então, olhando para uma métrica riemanniana em suas coordenadas isotérmicas, você obtém uma estrutura de superfície de Riemann. E, de fato, vice-versa. A partir da estrutura conforme da superfície de Riemann, você consegue produzir uma métrica riemanniana numa classe conforme, que vai ser uma métrica de curvatura -1. E então o que eu estou falando é que basicamente métricas hiperbólicas, ou seja, métricas de curvatura constante, e superfície de Riemann são a mesma coisa. Então, em particular, as variedades de caracteres também estão classificando classes conformes de métricas. Então, o que eu falei até agora foi o que eu tinha prometido na introdução do resumo que eu
mandei para o Maurício, é que variedades de caracteres, apesar de serem objetos que foram definidos de maneira algébrica, como homomorfismos de um grupo num outro grupo, módulo conjugação simultânea, eles podem ser usados para estudar tanto objetos complexos, ou seja, analíticos, como superfície ímã, quanto espaços de objetos geométricos, que são classes de métricas. E, de fato, se você puxar essa... Bom, da maneira que eu defini as variedades de caracteres, você pode pensar em mudar tanto o grupo π quanto o grupo g. E se você mudar só o grupo g, mantendo o π como sendo o π1 de uma superfície, ou seja, o grupo fundamental de uma superfície, você, por exemplo, se você trocar G de SL2R por PGL, você obtém o que o pessoal chama de estruturas convexas reais projetivas. Ou seja, é um outro tipo de estrutura que você está colocando em superfícies topológicas, que também foram estudadas classicamente, ou seja, pelos geometras algébricos que gostavam muito de geometria projetiva. E se você começar a mexer no tipo de grupo que você coloca aqui, você está classificando, de fato, outros tipos de objetos. Então, normalmente você está classificando certos tipos de fibrados principais, e para certas escolhas do grupo, você está classificando o que o pessoal chama em física de fibrados de Higgs. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é uma propaganda para questão de mudar o grupo, pode ser útil para outros tipos de estudos geométricos. Ou seja, além do interesse intrínseco, você pode mudar o grupo, tem interesse em questões naturais em geometria e álgebra. E, obviamente, você também pode tentar mudar o π1 por um outro grupo finitamente gerado, incluindo grupos de outras variedades de dimensão superior. E, bom, tem toda uma literatura sobre isso, mas eu não vou falar. Bom, acho que para a parte introdutória eu falei o que eu queria, que é que vários caracteres aparecem em vários contextos e problemas de classificação de estruturas geométricas. E eu acho que isso, bom, é motivação suficiente, eu penso, para estudar essas variedades. E então, vamos lá. Agora eu vou me concentrar, eu vou esquecer o caso geral e vou tentar ser mais básico possível. Então, vamos esquecer a teoria geral, vamos tentar entender o caso de um exemplo, que é o caso do toro, ou do toro com ponto marcado. Então, eu vou, de novo, lembrando, o toro eu vou chamar agora de S1, para dizer que é a superfície de gênero 1, que é obtida do plano, olhando para uma rede que é gerada dessa maneira, então inteiros vezes um vetor, mais inteiros vezes outro vetor. Eu escrevi dois vetores aqui. Então, do ponto de vista topológico, simplesmente eu estou pegando o paralelogramo definido por esses dois vetores e estou quocientando os lados. Esse toro possui dois ciclos, ou seja, duas curvas fechadas naturais, que é simplesmente seguir o lado que é meio horizontal e o outro que é seguir o lado meio vertical. E esses dois laços, de fato, formam uma base para o π1. Formam uma base para o grupo fundamental. E, de fato, uma observação interessante é a seguinte, é que se você olha para o comutador desses dois elementos, ou seja, o comutador significa você percorre alfa, beta, alfa inverso, beta inverso, você pega um caminho que faz a volta do quadrado, ou do paralelogramo. Em particular, eu posso fazer uma homotopia desse caminho para o centro. E, em particular, isso mostra que esse caminho ele é homotopicamente trivial. Então, o que eu estou provando para vocês aqui é que o π1 do toro é o grupo abeliano gerado por alfa e beta. Então, essa é a estrutura do π1 que eu vou precisar para a discussão futura. Como é que fica no caso do toro perfurado? Bom, se eu tirar um ponto do meio do toro, o meu argumento de homotopia não funciona justamente porque vai ter esse ponto no meio que eu não posso mais fazer homotopia. E, nesse caso, você pode checar que o grupo, de fato, é o grupo livre gerado por alfa e beta. Não tem mais essa relação do meio, porque o comutador não é mais trivial. O comutador é homotópico a um laço em torno do ponto que foi perfurado, e esse laço é não trivial nessa superfície não compacta. Bom, então, eu falei agora do π1 da superfície que eu quero discutir. Agora, como eu falei para vocês, o título dessa palestra é Dinâmica em Variedade de Caracteres. Então, eu tenho que introduzir agora alguns sistemas dinâmicos que vão agir nessa história. Então, o grupo que vai agir, de fato, eu vou ter um grupo de sistemas dinâmicos que vai agir naturalmente nessas variedades de caracteres.
que é o que o pessoal chama de grupo modular. O que é o grupo modular? O grupo modular é simplesmente o grupo que você obtém olhando para classes de isotopias e homeomorfismos da sua superfície. E então, o que é isso? Bom, simplesmente você olha para, é como está escrito, você olha para homeomorfismos e como eu vou querer agir no π1 da superfície, ou seja, no grupo fundamental, para mim, eu não me importo se dois homeomorfismos são isotópicos. Porque, por definição, se um homeomorfismo H é homotópico a um homomorfismo H', a ação dos dois no π1 é a mesma. Então, e como eu vou querer olhar para a ação do π1, então, de fato, eu não vou estar muito preocupado com o homomorfismo particular, mas mais com sua classe de isotopia. Tá? Então, esse é o chamado grupo modular de uma superfície. É o grupo de todos os homeomorfismos dessa superfície, módulo isotopias. De fato, é um grupo enumerável. Você pode ver que quando você passa essa relação de equivalência de isotopia, isso vira um grupo enumerável, bem interessante. Um grupo bem estudado. E esse é um grupo que é bem concreto no caso do toro. De fato, é um grupo que vocês já conhecem, porque é o seguinte, tem um resultado que é clássico, que diz que todo homomorfismo do toro, ele é homotópico a uma matriz. E, de fato, não importa qual matriz, mas é uma matriz em SL2Z. E como é que você reduz essa matriz? É simplesmente pela ação do F no π1, que eu falei para vocês que é o grupo abeliano gerado por alfa e beta. Ou seja, você pensa em alfa e beta como sendo dois vetores canônicos do plano, e aí o F, que é o seu homeomorfismo, ele vai levar curvas em curvas. Então, ele vai levar a curva alfa num certo número de voltas com relação à curva horizontal e vertical. E isso te dá um vetor, P sobre Q, que vai ser uma das colunas dessa matriz, e a ação no ciclo vertical vai dar outra curva. E se você coloca esses dois vetores numa matriz, você vai ter uma matriz que tem coeficientes inteiros e determinante 1. Ou seja, o que eu estou falando aqui, o grupo modular do toro é SL2Z. E, bom, de fato, quando você tira um ponto, não muda em nada a minha discussão. Ao contrário do que eu tinha dito antes, eu disse que o π1 do toro perfurado era o grupo livre, porque não tinha essa questão da homotopia, então mudava um pouquinho, mas do ponto de vista do grupo modular não muda nada. Então, muito bem, o que é que a gente tem até agora? A gente tem o grupo fundamental do toro e do toro perfurado, e tem esse grupo modular que age no grupo fundamental. Agora eu quero fazer dinâmica, como eu falei para vocês, nessas variedades de caracteres. Então, lembra que a variedade de caractere ela tem a ver com representações, ou, para ser honesto, como o Lourenço falou, tem que ser representação, módulo, conjugação. Então, se você me dá uma representação do π1 num grupo qualquer, eu posso criar um sistema dinâmico a partir de um elemento do grupo modular, simplesmente mudando o nome da curva. Ou seja, a representação antes ela pegava uma curva gama e associava a um certo elemento de G. Para agir e mudar minha representação, o que eu vou fazer é simplesmente pegar a mesma representação ρ, mas vou declarar que o valor de f ρ na curva gama é o valor que ρ assume na curva f gama. Tá? Então, tem que pensar, a maneira de pensar é a seguinte: a representação é a mesma, entre aspas, o que está mudando são os nomes das curvas. Então, o F, que é um elemento do grupo modular, que é um homeomorfismo, ele embaralha as curvas do π1 e a representação ela é mudada por causa disso, porque você está mudando o nome das curvas. Você não muda os valores, ou seja, a imagem do ρ não muda, o que muda é o nome. E essa é a dinâmica. Tá? Então, isso vai me gerar um sistema dinâmico. Para cada elemento, eu tenho um sistema dinâmico. E esse sistema dinâmico, como eu falei, ele é muito rico, porque essas variedades de caracteres, elas têm muita estrutura. Em particular, ela tem uma estrutura simplética. Bom, de fato, não é bem simplética, porque eu estou falando de superfícies de gênero G com N pontos marcados. Se você marca N pontos, essa variedade ela é Poisson. Você tem um cocheiro de Poisson. E
ela é Poisson com folhas simpléticas. Então, o que é essa foliação? O que é essa foliação simplética dessa variedade de Poisson? É simplesmente o seguinte: se você tem N pontos marcados na sua superfície, existem laços que nunca vão mudar, que são os laços em torno dos pontos marcados. Porque se você pega um pequeno laço em torno do ponto marcado e aplica um homeomorfismo que fixa esse ponto, o laço vai continuar homotópico com o laço. Então, essas classes são fixas por todos os elementos, pela ação de todos esses elementos. Ou seja, o que eu estou falando é que o valor das representações nesses laços em torno dos pontos vai ser respeitado pela ação da F. Em particular, se eu fixo a classe de conjugação dos valores da representação em torno dos laços, eu ganho uma folha que tem uma estrutura simplética. Dá para checar que existe uma estrutura simplética que foi construída pelo Goldman. Então, ou seja, o que eu já estou tentando apontar aqui é que esse tipo de sistema dinâmico, como ele vem de uma natureza meio algébrica, naturalmente ele vai ter mais estrutura do que aparenta. Em particular, ele vai ser simplético. Vai ser uma dinâmica simplética. E, de fato, vai ser uma família de sistemas dinâmicos se eu tiver pontos marcados. Porque eu posso variar o valor e em cada uma das folhas eu vou ter um sistema dinâmico. Então, é isso que eu estou falando nessa frase, só para resumir. Então, vamos lá. Tudo bem, essa teoria é muito bonita abstratamente, vamos tentar fazer conta com um caso concreto. Então, vamos olhar para o primeiro caso, que é o seguinte, que é o grupo... Outra pergunta? Sim, claro. Pode voltar para o slide anterior, por favor? Você tem a transformação, né? Uhum. F lá em cima, na parte superior do slide. Sim. Essa transformação, como se comporta com composição? Por exemplo, se você pega G composto com F... sim, e isso é exatamente, você teria que compor, na verdade eu acho que eu escrevi a fórmula, depende de como você quer olhar para a sua ação. Não sei se isso é uma pergunta certo. relevante, se a pergunta não é relevante, você pode seguir. Não, a pergunta é relevante sim, é que se você quiser definir uma fórmula, digamos, para olhar o F agindo da maneira usual, ou seja, G composto com F, você tem razão, é melhor pegar a ação da F pela inversa, para dar um homeomorfismo. Ou seja, de fato, o que você está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, é que eu deveria ter escrito F. Não, eu não estou Vai falando para nada. F inversa. Eu não posso ter razão porque não disse nada. Eu só estou fazendo uma pergunta. Não, você falou que se quiser ter a ação da G composta com F e ter um homomorfismo, seria melhor ter F inverso, eu concordo. Bom, eu não disse isso, mas tudo bem, fico contente. Tudo bem. Mas a ação por composição é exatamente o que você está pensando. Seja, basicamente, de novo, se você compõe F com G, você obtém um novo homomorfismo que vai embaralhar as curvas no π1 e basicamente você vai usar isso para mudar o nome das curvas aqui. Então, por exemplo, se você pegar G composto com F no ρ, qual é a definição? É você pegar ρ e aplicar G, F no gama. Perfeito. Obrigado. Seja, a dinâmica ela é construída de modo que é meio tautológico. Bom, não é realmente tautológico porque o F está mudando o nome das curvas, mas, no certo sentido, a imagem do ρ não muda. O que muda é como você está dando nome às curvas. O valor do ρ não muda, no certo sentido. A imagem não muda. O que muda é qual curva está indo para qual valor. Ou seja, é uma ação no domínio, não na imagem. Muito obrigado. Mas isso gera um sistema dinâmico. E é esse sistema dinâmico que eu vou querer discutir um pouquinho com vocês hoje, porque ele tem muita estrutura e tem muita pergunta bacana para ser feita. Então, vamos olhar isso aqui no caso do grupo abeliano. No caso do grupo abeliano, S1, que, bom, você pode olhar como número complexo de módulo 1, é bem interessante porque, como o grupo é abeliano, você não tem que se preocupar com relação no π1. Ou seja, basta saber os valores da representação nos geradores que acabou. Porque, como o grupo é abeliano, qualquer relação que você tiver no grupo vai morrer aqui, porque a relação do π1
é simplesmente que o produto dos comutadores seja 1, mas um comutador tem imagem, elemento trivial. Então, de fato, uma representação é determinada pelos seus valores no conjunto, pelos geradores. Em particular, o que eu estou falando para você é o seguinte, que a variável de caractere é simplesmente um toro de dimensão 2G. 2G, porque existem 2G geradores. Então, a variável de caractere em si é um toro. E no caso do S1, ou seja, do toro, tem muito toro nesse sistema, você tem um toro 2G dimensional. E no caso do toro S1, essa variedade, como foi para vocês, é um toro bidimensional, 2 vezes G. E o grupo modular, que é o grupo SL2Z, você pode desfazer essas definições e olhar o que é que isso dá. Você vai obter a ação do grupo SL2Z de matrizes, que é isomorfo ao grupo de classe de isotopia de elementos do círculo. SL2Z vai agir nesse toro de maneira natural, ou seja, a ação é o quociente da ação de SL2Z em R2 por matrizes, quando você toma por Z2. Ou seja, você fez essa parafernália toda e no caso particular de S1 você recupera a ação do grupo SL2Z no toro. Em particular, o que eu estou falando é que as várias caracteres, na dinâmica delas, contém a dinâmica de SL2Z no toro. Em particular, contém dinâmica Nosov, por exemplo, se você olha para 211. E, em geral, dá para checar que a ação do grupo modular na variedade de caractere de uma superfície de gênero G vai ser basicamente a ação do grupo simplético de matrizes 2G por 2G no toro de dimensão 2G. Isso não é difícil checar. Bom, precisa de um teorema sobre o grupo modular, mas módulo esse teorema, você tem essa observação. Em particular, a gente sabe exatamente quais são os elementos do grupo modular que vão agir ergodicamente na variedade de caractere. Como eu falei que os elementos agem de maneira natural no toro, você vai ser ergódico somente se você for Nosov. Se tiver uma matriz parabólica ou elíptica, você nunca vai ser ergódico. Em particular, a gente conhece perfeitamente a dinâmica de cada elemento do grupo modular agindo na variedade de caractere do toro. E, graças a um exercício no livro do Mayer, você sabe que dá para generalizar essa observação, dizendo que um elemento do grupo modular que age como uma matriz do grupo simplético vai ser, essa ação na variedade de caractere vai ser ergódica, se somente se o espectro não contém raiz da unidade, que é o critério de ergodicidade clássico, que a gente aprende lá no livro do Mayer. Bom, isso foi para a dinâmica do toro. Agora vamos olhar para o caso de SU2. Agora vamos complicar um pouquinho o grupo, que é, ou seja, vamos pegar o grupo compacto que é acima do toro, do círculo. Então, o que é o SU2? O SU2 é simplesmente o grupo de matrizes unitárias complexas. Então, eu escrevi a fórmula aqui, ou seja, simplesmente você me dá dois números complexos, alfa e beta, e eu coloco na diagonal e na antidiagonal, eu coloco o alfa na diagonal e o beta na diagonal, exceto que eu faço essas conjugações complexas aqui para obter uma matriz unitária. E a observação crucial é que, comparado com o caso do círculo, a coisa ficou mais complicada para a gente, porque esse grupo não é abeliano. É um grupo de matrizes. Bom, normalmente matrizes, quando as matrizes não são 1 por 1, elas não são abelianas. Por outro lado, o π1 do toro, do S1, ou seja, do toro, é abeliano, como eu falei. Em particular, o que é que isso significa? Que dar uma representação significa simplesmente dar um par de matrizes que comutam, porque alfa e beta comutam entre si. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, a variedade de caractere do toro com valores em SU2 corresponde ao grupo de matrizes, aos pares de matrizes que comutam. Mas agora tem um teorema de álgebra linear que a gente todo mundo se lembra, que diz que pares de matrizes que comutam podem ser simultaneamente diagonalizados. E se eu diagonalizo uma matriz em SU2, não é difícil ver que simplesmente eu vou ter uma matriz que vai ser uma fase complexa, θ, que o pessoal chama de toro maximal de SU2. Por que toro? Porque, bom, a gente vê que isso aqui é uma cópia de um círculo. Porque a outra entrada depende dessa, então é só essa entrada que conta, que está num círculo. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, é que a variedade de caractere
ela é basicamente a escolha de 2 pontos nesse toro maximal, ou seja, um produto de toros agora, de 2 círculos. Bom, módulo, uma pequena ambiguidade, que é a seguinte, que quando eu falei que eu vou diagonalizar, não existe ordem para a escolha desse sinal. Ou seja, não existe muita diferença entre botar o θ aqui e o menos θ lá, ou o menos θ lá e o θ aqui. Então, você tem que fazer um quocientezinho extra por esse elemento aqui, que troca a ordem das entradas, que é o que o professor chama de elemento de veio do grupo. Mas, em todo caso, o que eu estou tentando escrever para vocês é que a variedade de caractere do toro com valores em SO2 é um produto de círculos, ou seja, um toro, módulo uma involução. Esse elemento a gente vê que ele tem a ordem 2. Módulo uma involução. E toro, módulo involução, de fato é um objeto que a gente conhece, é a esfera. Se você pensar no toro quadrado e pensar na involução que envia z em menos z, você vê que o toro vira uma esfera com 4 pontos singulares que correspondem aos pontos de coordenadas meio inteiras. Ou seja, 0, 0, 0, 1 meio, 1 meio, 0 e meio, meio. São os pontos fixos. Ou seja, o que eu estou falando para você é que a variedade de caractere do toro com valores em SO2 é uma esfera singular, com 4 pontos especiais. De fato, eu preparei um pouquinho uma figura, vou mostrar ela daqui a pouco, mas a observação é que, em todo caso, a ação de SL2Z nessa variedade de caractere é, de fato, a ação natural, ou seja, a ação de SL2Z no toro, módulo mais ou menos a identidade. E para esse tipo de ação, o Katok estudou isso quando ele estava estudando sistemas não uniformemente hiperbólicos e propriedade de Bernoulli para eles. Ele mostrou em particular que um elemento onósofo vai agir ergodicamente. Você vai gerar um elemento pseudonósofo da esfera e que a ação dele vai ser ergódica. E, de novo, ou seja, em particular, de novo, a gente sabe quando é que um sistema dinâmico desse vai agir de maneira ergódica na variedade de caractere, especialmente se o traço da matriz correspondente for maior que 2. Agora vamos discutir um pouquinho a variedade de caractere do toro perfurado. Então, como eu falei para vocês, o toro perfurado tem um π1 que é ligeiramente diferente do toro sem perfuração. O Matheus, desculpa. Sim? Tudo bem, desculpa minhas perguntas bobas. Você está considerando aqui a medida de Haar. Qual é a medida que você está considerando? Isso, a medida de Haar. Esses sistemas são simpléticos e, bom, em dimensão 2 é sempre Lebesgue, né? Bom, tudo bem, eu não tinha prestado. Obrigado. Não, mas é boa pergunta. De fato, eu estou escondendo um pouco, eu não defini a medida, mas por isso, estou um pouco perdido, você estava falando de ergodicidade sem medida, é uma coisa um pouco mas esses sistemas têm uma medida natural, que é essa medida do Goldman, que é simplética, mas nesse caso aqui é um nome pomposo para medida de Lebesgue. Tudo bom, obrigado. E, bom, no caso do toro perfurado, o que vai acontecer é que vai ter um grupo livre, dessa vez, então, como não tem relação, agora eu não tenho mais obrigação de pegar pares de matrizes que comutam, eu posso pegar qualquer par, módulos, conjugação simultânea. E aí tem um teorema clássico do Klein e do Frick, que diz que para conhecer um par de matrizes módulo conjugação, você só precisa conhecer três traços. Você precisa conhecer o traço da matriz, das duas matrizes que você está querendo determinar módulo conjugação, e o traço do produto delas. Ou seja, se você quer saber quem é duas matrizes A e B em SU2, módulo conjugação simultânea, eu só peço para saber o traço da primeira, o traço da segunda e o traço do produto. Se você me der esses 3 números, eu consigo reconstruir as matrizes. Ou seja, eu preciso de 3 coordenadas para entender esses pares de matrizes. E tem a questão do comutador que eu falei para vocês, né? O comutador é importante por quê? Porque o comutador é um pequeno laço em torno do ponto marcado e o valor da representação no comutador é preservado pela dinâmica. Então é importante saber como escrever o traço do comutador. E para isso tem uma fórmula que é bacana, vocês podem tentar provar, é que o traço do comutador, o comutador A, B, A inverso, B inverso, se escreve como traço de A ao quadrado, mais traço de B ao quadrado, mais traço de AB ao quadrado, menos o produto dos traços, menos 2. E como é que você chega numa fórmula dessas? É pelo teorema de Cayley-Hamilton, que diz que o traço, se você tem uma matriz A 2×2 e determinante 1, ela satisfaz a sua equação do seu polinômio característico, ou seja, A ao quadrado menos traço A
vezes A mais identidade é zero. Isso te permite calcular A mais A inverso, isso te dá o traço de A vezes identidade. E usando isso você consegue obter essa relação. Bom, foi assim que o Klein e o Frick obtiveram a relação. E então o que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou falando aqui, a variedade de caractere, ela é basicamente ela é uma bola em R3, topologicamente é uma bola, que é descrita pelos níveis dessa função aqui, que é kappa, que é justamente x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, x, y, z menos 2. E eu fiz um programinha em matemática para fazer esse desenho. Você vê que esse desenho é basicamente o que o pessoal chama de tetraedro singular. Então, você tem 4 pontos, onde essa superfície, essa bola desenvolve um bico, que corresponde ao nível kappa inverso de 2. Mas no interior, as curvas de níveis são suaves. Eu desenhei, por exemplo, aqui a curva de nível do zero. Você vê que já começa a ficar uma esfera mais lisa, não tem bico. E, de fato, eu desenhei a superfície próxima de menos 2 e fiz uma mudança de coordenadas. Antes eu estava desenhando entre 2 e menos 2, aqui eu estou desenhando entre menos 0,25 e 0,25. Então, você tem que ver que, bom, essa é uma esfera, mas é uma esfera, bom, bem mais redondinha, mas ela está contida nessa esfera aqui. É uma pequena esfera dentro dessa outra. Então, tem que pensar que isso aqui é uma bola. O que eu estou falando para você é que a variedade de caractere, ela é uma bola cheia, folheada por esferas que convergem para a origem, de fato, para o 0, 0, 0, onde essa função assume valor menos 2. E tem uma esfera singular, no caso o limite, que é R igual a 2, mas se não, essas esferas são lisas e vão convergir para a origem. Em particular, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, é que o grupo modular, que é SL2Z, que é o grupo que age no π1 do toro perfurado, SL2Z, cada elemento de SL2Z gera uma família, um parâmetro de sistemas dinâmicos que vivem em esferas. De sistemas dinâmicos simpléticos vivendo numa esfera. Então, isso aqui basicamente é um gerador, num certo sentido, isso aqui é um gerador de família standard, se você quiser. Um gerador algébrico de família standard. Porque é uma família, um parâmetro de sistemas dinâmicos agindo de maneira simplética na esfera, que no nível R igual a 2, o nível R igual a 2 corresponde ao comutador T-2, que é o traço da matriz de identidade, ou seja, o comutador é a identidade. É o caso do toro sem perfuração. A gente já estudou esse caso, a dinâmica de SL2Z, ou seja, do grupo modular, nesse nível, que é o mais externo, que é esse tetraedro, é a ação de SL2Z na esfera que é obtida quocientando o toro por mais ou menos identidade. Nesse caso, a gente já viu que a ação é ergódica, que é o termo do Katok. Bom, isso aqui é o que eu falei para vocês, que é sobre a estrutura, que o nível menos 2 é um ponto, senão você tem esferas que vão convergindo para esse ponto, e a esfera R igual a 2 é singular. E é o que eu estava falando, que o Katok mostrou que no nível 2 a ação é ergódica, e você pode se perguntar se essa tendência ergódica se reproduz para outros níveis. E eu comecei a dar uma resposta meio negativa, que eu falei para você que essa maneira de olhar o sistema dinâmico como uma família, um parâmetro, é um gerador de família standard. E por que, bom, antes de falar por que eu estou dizendo isso, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu estou insistindo muito em falar em dinâmica de um elemento só, mas você poderia olhar para a ação do grupo inteiro, na variedade de caractere. E se você olhar para a ação do grupo inteiro, tem um resultado recente de um aluno do Eskin, o Brian Chung, que ele utilizou as técnicas do Eskin e da Mizrahi, que depois foram estendidas pelo Aaron Brown e pelo Federico Rodrigues Hertz. E ele mostrou, entre outras coisas, que a órbita de SL2Z de qualquer ponto na variedade de caractere, no nível 1.99, sempre vai ser finita ou densa. E isso aqui não é exagero, não. De fato, o teorema é provado para esse valor específico. Não é... Ou seja, num certo sentido, essa tendência ergódica ela meio que continua para outros níveis. Ou seja, a ação conjunta dos elementos satisfaz uma espécie de teorema de Ratner. Toda órbita é finita ou densa.
mas eu vou estar mais interessado em ações individuais. E para estudar ação individual, eu preciso saber primeiro como é que se comportam os elementos básicos de SL2E. Então, quais são os elementos básicos de SL2E? Bom, é conhecido que os elementos básicos são duas matrizes, são a 1, 1, 0, 1 e 1, 0, 1, 1, que geram esse grupo. Ou seja, toda a matriz é obtida como produto dessas duas. Por exemplo, o teorema de... Bom, a 2, 1, 1, de fato, é o produto AB, por exemplo, o CatMap. Como é que essas matrizes agem na homotopia? É bem simples, de fato, elas agem como as próprias matrizes, ou seja, ela pega a curva horizontal do toro e fixa, e a curva vertical ela manda para a diagonal, que é compor a horizontal com a vertical. E de maneira análoga a B. A B ela pega a horizontal e manda na diagonal, ou seja, vertical, horizontal, e a curva vertical fica fixa. E aí, se você usar o teorema de Cayley-Hamilton para entender a ação do A, não nas curvas, mas nos traços da representação, você vê que a ação do A na vector é simplesmente descrita por automorfismos polinomiais. E isso é meio interessante, porque não é óbvio, por exemplo, se você pega essas expressões para os polinômios, que esses polinômios, essas aplicações, elas preservam as curvas de níveis dessa função. É algo que não é muito óbvio, se você for tentar olhar algebricamente, mas simplesmente pela topologia você sabe que tem que preservar. Simplesmente porque essa função corresponde ao traço de um comutador. É algo que você não enxerga fácil algebricamente, mas que topologicamente é simples de ver. Em todo caso, essas são ações polinomiais nessas coordenadas. Em particular, eu posso calcular a ação do elemento do clássico, CatMap clássico 211. Ele age por um polinômio de grau 3. Uma coisa interessante é que, se eu olho para essa ação de grau, se eu olho para esses polinômios, próximo da origem, em primeira ordem, ou seja, se eu esqueço os termos de grau superior, se eu olho só para os termos lineares, dá para ver que essa ação dessas matrizes é por um grupo finito, de fato é um grupo de simetrias do octaedro. E então, isso sugere que é o que eu falei para você, que essa família, ou seja, um elemento, que é o CatMap, ele gera uma família de sistemas dinâmicos em esferas, que na esfera mais externa, o teorema do Katok de ergodicidade se aplica, porque o sistema é não uniformemente hiperbólico. E próximo dessa esfera, eu estou agindo basicamente muito próximo de uma ação por um grupo finito. Em particular, eu vou ver muita elipticidade e quase periodicidade. Então, essa é uma família que é construída de maneira natural, que varia de grupo finito, de elíptico, até hiperbólico. Então, por isso que eu falei que isso meio que gera uma família tipo Standard Map no toro. Bom, essa que a gente está falando para esferas. Mas é o que eu falei. Essa dinâmica do grupo modular nessa variedade é uma fábrica de famílias de sistemas dinâmicos que tem comportamento entre não uniformemente hiperbólico e elíptico. A diferença é que para a família standard não se tem muito resultado sobre hiperbolicidade não uniforme, mas aqui é meio que automático graças ao Katok. Bom, você pode se perguntar se de fato esse comportamento elíptico que a gente tem intuição que vai acontecer, acontece de fato. E o teorema é que sim. Então, que o teorema principal é que para todo epsilon, se eu olho para a região, para a ação, digamos, do CatMap próximo de -2, que é a origem, eu vou ver um conjunto de medida positiva de círculos Kahn em algum nível. Em particular, a ação não pode ser ergódica. E, de fato, esse enunciado vale para qualquer elemento anósofo. Qualquer elemento anósofo vai começar tipo Kahn na origem e vai evoluir até chegar no uniformemente hiperbólico na fronteira. E, de fato, esse resultado foi publicado pelo Brown com uma prova que era quase completa, porque ele aplicou o teorema do Moser sem checar todas as hipóteses, então, bom. E, de fato... Oi? Desculpa, eu não entendi. Que A e B são as matrizes do slide anterior? A e B são as matrizes do slide anterior. Essas matrizes triangulares. Isso. Em particular, a matriz que eu escrevi no enunciado do teorema AB é a 211, que é aqui. São essas matrizes, precisamente. Exatamente, são exatamente essas matrizes. Obrigado. Então,
De fato, o Brown ele deu uma prova que estava quase completa, exceto que ele não usou o teorema Kahn correto. E o teorema Kahn correto só foi publicado alguns anos depois do seu resultado. Então, bom, ou seja, a história do teorema é feliz, mas, bom, a posteriori. E é isso que eu vou tentar contar para vocês em 1 minuto, não é muito complicado consertar a prova do Brown. Então, vamos ver por que essa teoria... Matheus, qual é a revista onde você não precisa verificar as hipóteses do teorema, que eu estou interessado? Está sendo gravado, eu não vou dizer não. Eu posso dizer depois, quando a Cristina Lisana e o Maurício apagarem, mas, bom. Mas aí a prova não é difícil desse teorema, não. De fato, o que acontece é o seguinte. A ideia é que, como o 2-1 ele age de maneira não uniformemente hiperbólica em cima, na esfera mais longe, e se aproxima de um grupo finito embaixo, se a gente começar a seguir os pontos fixos dessa aplicação em cada um dos níveis, a gente vai ver que os multiplicadores desses pontos fixos vão ter que passar por bifurcação não trivial. Eles vão ter que sair de elíptico do círculo, passar por 1 ou menos 1 e no eixo real bifurcar para virar hiperbólico. E é isso que eu falei, por exemplo, no caso do 2-1-1, de fato a ação é por um elemento de ordem 3, ou seja, basicamente no espectro próximo da origem, o multiplicador que você vai ver é exponencial 2π sobre 3. E na esfera do fim, o que você vai ver são multiplicadores que são o número de ouro, que é o alto valor da 2-1-1. Então você espera que, saindo do exponencial 2π sobre 3, você vai ter que ir para menos 1 e bifurcar e depois trocar de lado para poder chegar ao 2-1-1. De fato, eu fiz um plotzinho na matemática para mostrar onde estão os pontos fixos dessa ação na variedade de caractere. De fato, tem um ponto no nível R igual a 2, e se não tem, aqui está a origem, e de fato tem esse lugar de pontos fixos é uma curva que intersecta as esferas em 2 pontos. Então tem essa família de pontos fixos, e você pode se perguntar como varia o multiplicador. O multiplicador, independente do que ele seja, ele é uma função analítica, não constante. Em particular, você pode garantir que para todo epsilon, você sempre vai ver um nívelzinho aqui próximo da origem, onde o multiplicador vai ser diofantino. Você vai ser uma exponencial do π alfa, onde alfa é um número irracional diofantino. Bom, não vou definir o que é diofantino, para quem não sabe, não é a hora de aprender, eu acho, mas simplesmente digamos que é muito longe de ser racional. E quando você tem números que são diofantinos, como multiplicadores de aplicações simpléticas do plano, você pode aplicar um teorema do Hussmann que diz que esse ponto fixo ele sempre é acumulado por torus-Kahn. Seja porque você verifica uma condição de twist do Mozart, e seja porque essa condição de twist não é verificada, e ele provou que de fato é linearizável nesse caso. De qualquer maneira, você sempre vai ver círculos Kahn próximo de qualquer ponto fixo elíptico de uma aplicação conservativa analítica do plano, que é o nosso caso porque nossos automorfismos agem de maneira polinomial em coordenadas, em particular analítica. E desse modo você prova então que o cara não é ergódico. Então, bom, como eu falei, é muito simples consertar, é só usar esse teorema do Hussmann e não o teorema do Mozart. O que o Brown não conseguiu fazer foi checar a hipótese de twist, de fato. E isso é uma boa pergunta, de fato. Eu não sei provar, eu não sei checar a condição de twist. Eu acredito que deve ser verdade, mas eu nunca chequei para essa aplicação que no ponto fixo a condição do Mozart é verificada. Eu acredito que sim, mas nunca chequei. Mas também nunca precisei, porque, bom, para provar que não é ergódico é só usar o Hussmann. E, bom, isso é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação. Alguém mais tem mais perguntas? Eu tenho pergunta, então. Tá. Você falou que, para esse exemplo em particular do AB, né? Uhum. O Katok diz que no extremo 2, eu acho, Uhum. você tem ergodicidade e hiperbolicidade não uniforme. Uhum. Mas você sabe que a ergodicidade e hiperbolicidade não uniforme persiste no intervalo próximo de 2? Essa é uma boa pergunta.
Não é conhecido. É por isso que eu dei aquela trapaceada com o resultado do Xunga, que indica que deveria persistir sim, próximo do, digamos, do 1.99. Mas o Xung, Mas o ele que ele... olha não a ação de um elemento, né? Ele Isso, olha a ação do grupo. isso. Então, o que ele prova, eu posso até te falar o que é. É algo que vai na direção de hiperbolicidade não uniforme, mas o que ele prova basicamente é o seguinte: para você checar aquela condição de finito ou denso, a maneira como ele faz é checando a condição que Uniformly o expanding. Brown, exatamente, uniforme expanding, que todo vetor ele é expandido por algum elemento do grupo quando você começa a olhar para bolas. Então, em média, se você toma a média de do que os elementos do grupo fizeram com o seu vetor, na média, seu vetor vai expandir. E isso indica, em particular, bom, é assim que ele prova, então ele checa que essa condição é verificada, e isso implica finito ou denso. Mas isso indica, em particular, que você deve esperar uma hiperbolicidade não uniforme, porque, basicamente, bom, você não deveria ver expansão só se realmente esse elemento fosse muito ruim, porque, bom, se você inverte um pouco esse negócio da média, você deveria ver que um elemento típico deveria expandir muitos vetores. Mas esse negócio da média só funciona para... Não funciona para ação de um elemento, né? não funciona para um elemento. Porque é para todo Exatamente. vetor que ele... Exatamente. Você teria que, basicamente, o que eu estou tentando sugerir é que, se você pudesse aplicar uma espécie de Fubini, você veria hiperbolicidade não uniforme, mas a resposta curta é que ninguém provou. O que eu estou sugerindo é que, se todo vetor na média é expandido, se você pudesse aplicar um Fubini, basicamente, para um elemento típico expandiria muitos vetores. Se eu pudesse inverter a integração, no certo sentido. E, então, isso sugere que a resposta à sua pergunta é sim, mas formalmente ninguém provou. Seria muito interessante ver se a hiperbolicidade uniforme persiste próximo dos valores. E só por curiosidade, o porquê do 1.99 ou sei lá o Porque que isso é é? numérico. De fato, o que ele faz é o seguinte: ele pega exatamente essa figura que eu fiz na matemática para 1999. Ele pega exatamente, ele manda a matemática decompor nesses quadradinhos e ele calcula o que é que a dinâmica faz com vetores tangentes baseados em cada um desses quadradinhos. Ou seja, ele faz uma discretização do problema e ele prova que, quando 1999 está muito próximo da situação do Katok, para enxergar que a média é positiva, mas, ou seja, certamente não é optimal, provavelmente ele poderia ir um pouco mais baixo no 1.99, mas é porque simplesmente ele usa um método numérico e foi basicamente o que ele conseguiu fazer rodando o computador por alguns dias. Mas não é nada muito profundo, não, é simplesmente método numérico. Obrigado. Mais perguntas? Eu tenho até uma pergunta, Matheus, talvez um pouco mais básica. Você tinha falado que quando você pegava o P1 e pegava, quando o grupo era SLZ, representava as estruturas riemannianas, né? No caso do SU2, isso representa também alguma estrutura geométrica interessante? Assim, não... Isso, o SU2 é o grupo que aparece nesses tais fibrados de Higgs. É mais que é um pouco mais complicado de definir, mas a ideia é que você está tentando classificar fibrados holomorfos com uma certa monodromia sobre superfícies de Riemann, que é um negócio que vem dos físicos, ou seja, é o pessoal meio que de cordas que se interessa por isso, né? Mas, ou seja, porque basicamente, se você quer uma resposta curta, porque SU2 é simplesmente porque SU2 junto com SU3 são os grupos que aparecem no modelo standard. E para o pessoal que estuda cordas, bom, basicamente cordas, quando você faz evoluir as cordas no tempo, você gera superfície de Riemann. E basicamente, para estudar a física disso, você tem que olhar por uma certa razão, bom, que eu não entendo completamente, mas por uma certa razão você tem que olhar para fibrados holomorfos sobre essa superfície de Riemann, com valores em grupos que são os grupos de gate do problema.
E esses grupos de gays normalmente são SU2 e SU3. Então, é por isso que eu escolhi o caso SU2 aqui, que é um pouco representativo disso, mas de fato você pode pegar qualquer grupo que você quiser nessa história. SU3, SUN, SL, SP, ou seja, cada um deles normalmente tem uma interpretação geométrica. No caso do SU2, a resposta curta é você está classificando certos tipos de fibrados que são interessantes para a física. Que são os fibrados de Higgs. Que é o mesmo Higgs do bóson, né? Tá, obrigado. Tem alguma pergunta a mais? Bom, então vamos agradecer ao Matheus de novo. Bom, então essa foi nosso último seminário do Dinâmica Retada do ano. Bom, agora a gente vai dar uma pausa, né, em dezembro, e voltamos dia 27 de janeiro com o seminário do David Lima, tá? Bom, muito obrigado a todos e bom final de ano. Obrigado. Bom, agora que vai parar de gravar.